Olá, alunos do 7º ano da Rede Municipal de Bela Cruz. Eu sou a professora Chaguinha Carvalho, da Escola Média Paulo Sarazate, e eu estou muito feliz em poder compartilhar saberes com vocês na nossa aula de língua portuguesa. Por isso, atenção, caderno e caneta na mão, pois nós iremos fazer várias anotações e vamos juntos viajar no universo da língua portuguesa. O assunto da nossa aula de hoje será verbo. Mas o que é verbo mesmo, professora? Bem, eu vou convidar a professora Vilma para a gente relembrar um pouco os conceitos em relação ao verbo. Vamos lá? Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre o que são verbos. Estão preparados? Então, vamos lá! Os verbos expressam ação, estado ou fenômenos da natureza. Verbos de ação. Os verbos de ação revelam algo que está sendo realizado pelo sujeito, como um desejo, uma ação ou um acontecimento. Exemplos: jogo bola quando posso. Ajudo minha mãe nos deveres de casa. Dou aula todos os dias. Verbos de estado. Esses verbos indicam uma característica, um estado. Por exemplo, eu estou, eu sou, eu fiquei, eu vivo, eu permaneci, eu continuei. Geralmente, depois de um verbo de estado, vem um adjetivo. Eu estou cansada, eu sou feliz, eu fiquei surpresa, eu vivo distraída, eu permaneci confusa, eu continuei fiel. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Como o próprio nome já diz, esse tipo de verbo indica um fenômeno da natureza. Exemplos: nevou na Serra Gaúcha. Ontem choveu o dia inteiro. Venta muito em Itajubá, cidade do sul de Minas. Geará forte na próxima semana. Trovejou de manhã, mas não choveu. Os verbos podem ser escritos em 3 tempos: no presente, no passado ou no futuro. Por exemplo, o verbo cantar: cantei, canto e cantarei. E quando o verbo não está nem no passado, no presente ou no futuro, como o chamamos? Nós o chamamos de infinitivo, que é o verbo em seu estado natural. Eles podem terminar em ar, er e ir, primeira, segunda e terceira conjugação. A primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Exemplos: pular, cantar, falar, olhar. A segunda conjugação são os verbos terminados em er. Exemplos: beber, correr, aprender, escrever. E a terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Exemplos: abrir, dividir, cumprir, corrigir. Então, gente, como a professora Vilma falou, o verbo ele pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Ele também, quanto à flexão, ele pode flexionar em relação ao modo. Quando eu falo de modo, eu falo de quê? Falo de indicativo, de subjuntivo e de imperativo. Também pode ser flexionado quanto à conjugação. É aquelas tão conhecidas pela gente, que termina em AR, ER e IR. Na verdade, esse A, esse E e esse I, eu chamo eles de vogais temáticas. E eles servem para indicar justamente se o verbo vai pertencer à primeira, à segunda ou à terceira conjugação. Nós também, quando falamos de flexão de verbo, ele se flexiona quanto ao tempo. Exatamente. Quando eu falo de tempo, eu estou falando de presente, pretérito, que é o passado, e futuro. Eu também, em relação à flexão, a gente pensa em quê? Em número e pessoa. Número quando eu me refiro a singular e plural, e pessoa, a primeira, eu digo o eu e o nós, a segunda, o tu e o vós, e a terceira pessoa, o ele ou ela, eles e elas, certo? Porém, gente, o verbo ele consegue assumir uma outra função, ou seja, ele assume uma função de nome. Quando eu falo de nome, eu estou falando de quê? Eu estou falando de substantivo, estou falando de adjetivo e também de advérbio. Essa função que o verbo assume, eu vou chamar de formas nominais do verbo. Exatamente. Quando eu falo de formas nominais do verbo, eles são classificados em 3, que são elas, infinitivo, certo? Gerúndio e particípio. O infinitivo, ele não sofre nenhuma conjugação. Ela é aquela terminação que a gente encontra no próprio dicionário.
Aí eu gosto sempre de comparar o infinitivo com aquela ideia que a gente já tem do próprio verbo. Vamos pensar comigo. Quando eu penso em verbo, ou quando eu escuto alguém falar de verbo, eu lembro o quê? De algumas palavras terminadas em AR, ER e R, não é isso? Então, é o próprio verbo sem nenhuma conjugação, sem nenhuma alteração, na sua forma primitiva, certo? Vamos para o exemplo. Ele vai cantar na segunda-feira. O que a gente consegue perceber aqui? Que o cantar ele não sofreu nenhuma alteração. Junto com ele vem um outro verbo que é o vai. Isso nós vamos identificar como uma locução verbal. Porém, nesse assunto a gente vai adentrar um pouquinho mais à frente. É importante também ressaltar que o infinitivo ele tem a sua forma impessoal, que foi essa que vocês viram no exemplo, mas também ele assume a forma pessoal. Na forma pessoal, na oração nós iremos ter o sujeito bem definido, como é o próximo exemplo. Nesse exemplo nós temos a oração, pedir para eles venderem o objeto. Nós conseguimos identificar o venderem como uma forma nominal do verbo no infinitivo, venderem. Também, porém, a gente percebe que ele sofre o quê? Alteração em relação ao número e à pessoa, e ele está se referindo ao quem? Ao sujeito. Quem é o sujeito aqui nessa oração? É o eles. Então, a gente consegue perceber que no infinitivo pessoal, ele ocorre dessa forma, certo? Agora, nós vamos para o gerúndio. O gerúndio, ele dá aquela ideia de movimento, certo? Ele termina em NDO, são as suas terminações, ou também ando, endo e indo. Por quê? Esse azinho, como eu já falei no exemplo anterior, eu chamo ele de vogal temática. E é ele que identifica, certo, a questão se eu estou me referindo à primeira conjugação, à segunda conjugação ou à terceira. Então, vocês podem encontrar, seja nas gramáticas ou no próprio livro de português de vocês, essa terminação NDO, ou ando, endo e indo. O gerúndio ele dá essa ideia de uma ação contínua, em processo. Vamos pensar um pouquinho, não é? Nesse momento agora, eu estou o quê? Falando. Vocês estão o quê? Escrevendo, estão ouvindo, estão observando, estão anotando. Então, vocês percebem que todas essas palavras que eu mencionei, elas dão a ideia de algo que está em movimento, que está acontecendo. Não é isso? Vamos para um exemplo. O gerúndio também é importante ressaltar que ele pode assumir a função de adjetivo ou de advérbio, certo? Vamos para os exemplos. Sim, então agora nós vamos ver a aplicação do gerúndio nas suas duas funções que ele assume, certo? No adjetivo e no advérbio. O aluno estava estudando. Nós percebemos que aqui o gerúndio está assumindo o papel de adjetivo, quando ele usa a característica estudando, ou seja, ele está caracterizando o aluno. Né? Nessa outra oração, vamos analisar juntos. A professora agradeceu sorrindo o gesto da turma. Nós conseguimos perceber que aí ele assume o papel de advérbio. A professora agradeceu sorrindo. O sorrindo foi o quê? Foi a forma como a professora agradeceu. Agora nós vamos para o particípio. O particípio, geralmente, ele vai assumir, na verdade, a função de adjetivo. Ele dá uma ideia de conclusão, de acabado, de terminado, certo? Como um exemplo, aula acabada, prazo terminado, prazo encerrado. Então, ele traz esse sentido, não é? E as suas terminações, ado e ido. Pronto, turma. Agora nós vamos para um exemplo para melhor ilustrar o que eu acabei de falar, né? Vamos observar essa oração. Terminada a festa, todos foram para a sua casa, certo? O que nós conseguimos perceber aqui? Onde é que eu encontro, certo, a forma nominal no particípio? Terminada. É importante ressaltar que o particípio ele vai assumir a função de adjetivo. Então, terminada a festa ou festa terminada. A gente consegue perceber aí que ele está caracterizando a festa. Vamos a outro exemplo. Eu tinha acabado de jantar quando ouvi o toque da campainha. Novamente, o acabado, né, que é a própria terminação que eu já mencionei. Então, tinha acabado de jantar, ou seja, jantar acabado. Também se refere ao que é uma característica do próprio jantar e acabado com aquela ideia que nós conversamos, não é? Que é aquele sentido de finalizado, de acabado, de concluído. Agora, turma, nós vamos exercitar todos os conhecimentos já aprendidos na aula de hoje. Nós vamos aplicar isso analisando uma tirinha, certo? Vamos prestar bastante atenção e tentar identificar junto comigo, certo? As três formas nominais do verbo. Vocês estão lembrados quais são? Vamos lá novamente, né? É infinitivo, que pode ser pessoal ou impessoal. Nós temos também o gerúndio e nós temos o particípio. Vamos lá analisar comigo? E agora nós iremos realizar a leitura de uma tirinha. Preste bastante atenção e faça a leitura junto comigo. Vamos lá?
Você sabe o que há de errado com a sua mãe? Não, no entanto, ela foi ao médico hoje. Eu adoraria se... Não. O quê? Você não acha que ela está esperando um bebê, acha? Um bebê? Por que ela iria querer outra criança? Ela já tem a mim. Sim, ela deve ter aprendido a lição. Vocês perceberam que a tirinha é constituída de vários verbos? Pois é, isso mesmo. A partir do estudo feito das formas nominais do verbo, nós vamos juntos identificar um verbo no infinitivo, outro no gerúndio e outro no particípio. Anotem do caderno. Vamos comigo? Primeiro, nós vamos localizar um verbo no infinitivo, ou seja, um verbo que tem a terminação em AR, ER ou IR. Localizem aí. Conseguiram? Muito bem, está no último quadrinho. A resposta é o verbo querer. Querer está no infinitivo, pois tem a terminação em ER. Agora, o desafio é localizar um verbo que esteja no gerúndio. Essa é fácil. É só prestar atenção nos verbos que terminam em NDO. E não esqueçam, esses verbos eles sempre dão a ideia de processo, de movimento. Conseguiram? Muito bem, está no terceiro quadrinho, é o verbo esperando. E agora, para finalizar, localize no texto um verbo no particípio. Uma dica para vocês, ele está no quarto quadrinho e, como foi explicado anteriormente, ele pode terminar em ado ou ido. Localizem aí. Viram como foi fácil? Acertou quem pensou aí no verbo aprendido. Muito bem, turma. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a locução verbal. Vocês lembram que eu falei lá no início? Pronto. De acordo com o Bechara é um grande linguista, né? Uma grande referência da língua portuguesa, não é? Ele vai definir a locução verbal como a junção, certo, de dois verbos que assumem a função de apenas um. E essa locução, ela sempre vai acontecer onde? Nos casos, né, do infinitivo, do gerúndio e do particípio. Vai ocorrer, com exceção do que a gente falou anteriormente, lá no início, quando for o infinitivo pessoal, certo? Para que a gente entenda um pouquinho, nós vamos para um exemplo, que aí fica melhor para que vocês consigam absorver o conhecimento em relação a isso. Pronto, eu vou mostrar para vocês 3 frases, certo? Nesse terei de estudar, nós percebemos que nós temos o verbo terei, né, e estudar. E junto a ele nós temos o que? Uma preposição, que isso pode ocorrer também, certo? Não necessariamente tem que vir os dois verbos. Então, terei de estudar. Nós percebemos o estudar aí no infinitivo, né, na sua terminação, em AR, e o terei. E aí eles recebem um nomezinho. Esse terei, ele vai ser o quê? O verbo auxiliar, que ele vai flexionar, e o infinitivo, não é? Que é o estudar. Ele não flexiona, como a gente já estudou. No segundo exemplo, nós temos aí, estou estudando, certo? No estou estudando, o que a gente percebe? Nós temos novamente, né, os dois verbos. O primeiro sempre vai ser o auxiliar, que é o estou, e o estudando, terminando em NDO, certo? No gerúndio. E o nosso último exemplo, tinha estudado. Tá? Aquela ideia, olha o que a gente já conversou, aquela ideia de conclusão de algo terminado, tinha estudado. O tinha, né, como verbo auxiliar, e o estudado como particípio, certo? Agora nós vamos chamar novamente a professora Vilma para relembrar um pouco de tudo que a gente conversou, tá certo? Prestem atenção, vamos lá. Além do verbo estar no infinitivo, pode estar também no gerúndio e no particípio. Eles não fazem parte de nenhum tempo ou modo verbal. Os verbos regulares no particípio sempre terminam em DO. Por exemplo, cantado, estudado, partido, vivido. E o verbo no gerúndio é quando o verbo termina em NDO. Por exemplo, cantando, vivendo, sentindo, pulando. Então, turma, agora é com vocês. Vamos colocar a mão na massa, é isso mesmo. Agora vocês vão resolver as atividades propostas pelo PET. Caso seja necessário, vocês podem assistir esse vídeo novamente. Vocês podem consultar o próprio livro de vocês, que lá ele vai rever os conceitos que foram trabalhados aqui. E também você pode falar com o seu professor de língua portuguesa para quaisquer dúvidas que não tenham sido esclarecidas, tá certo? Então, um forte abraço, uma boa aula e até a próxima.